Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Bradesco, pessoal, e um mega dividendo que o Bradesco poderia destravar para os investidores. O Bradesco poderia pagar acima de R$ 5 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBDC3 daria o equivalente a um dividendo de 27%, fora também ainda um grande potencial de valorização. Mesmo após essa alta expressiva nas ações do Bradesco de mais de 60%, o banco ainda pode estar barato e com uma perspectiva de continuar se valorizando para o médio a longo prazo. Eu vou citar aqui dois fatores que podem fazer o Bradesco continuar subindo e pagando um excelente dividendo para os investidores. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre o Bradesco, pessoal, e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje na carteira do canal eu não possuo as ações do Banco Bradesco. Na realidade, do setor bancário, os únicos bancões que eu possuo aqui é o Banco do Brasil, representando quase 45% da carteira total, e o Itaú Unibanco, representando quase 24% da carteira total. Só esses dois somados representam mais de 60% de toda a carteira do canal. O Bradesco, por outro lado, antes da gente tratar aqui sobre múltiplos, perspectivas, dividendos, precisamos entender como que o Bradesco ganha dinheiro. A gente sabe que o Bradesco ele vem de uma crise recente, tá? Muito por conta aí da grande queda de resultados que a gente teve no ano de 2020 até 2023, onde o banco iniciou o seu ciclo de recuperação ali da sua carteira de crédito e também dos seus resultados. Claro que essa queda de resultados do Bradesco está muito vinculada por conta da alta da inadimplência, pela questão das lojas americanas, no setor de varejo, porque, pessoal, o Bradesco, diferentemente do Itaú, ele tem uma carteira de crédito muito voltada para a pessoa física de baixa renda, tá? Então, quando você tem aqui, ó, o Itaú voltado para alta renda, que acaba tendo uma inadimplência menor, o Bradesco, ele atua na outra vertente, uma carteira aí de pessoa física de baixa renda, que acaba sendo aí a classe baixa barra média. Então, acaba tendo uma dificuldade de pagar as suas dívidas. Então, por isso que o Bradesco, ele passa por esses ciclos de inadimplência. Para mim, ele acaba aí, tirando o Banco do Brasil, sendo bem cíclico, tá? Porque ele depende dessa performance de carteira de pessoa física, ele depende de operar com o cenário de juros mais baixos. Se a gestão não for muito afiada na concessão de crédito, se acabar pegando uma gestão que erre um pouco a mão, o Bradesco, né, ele pode sim enfrentar crises generalizadas na sua carteira de crédito, como antes da gestão aí do Marcelo Noronha aconteceu. O Noronha conseguiu controlar a concessão de crédito e fazer o resultado do Bradesco voltar a operar no mínimo bom. Claro, não está no nível do Itaú, mas é sim um ROI satisfatório, pelo menos um ROI em recuperação, vindo na faixa de 14% a 15% ao ano, tá? Então você observa que o Bradesco já está se recuperando daquele tombo. Perceba que a carteira de crédito atingiu R$ 1 trilhão, perceba que é um banco gigante, é o terceiro maior banco aqui do país. Em primeiro lugar, a gente tem o Itaú, em segundo lugar, a gente tem o Banco do Brasil e em terceiro lugar, a gente tem o Bradesco, que acaba ocupando a terceira maior carteira de crédito de todo o país, tá? E perceba que a grande concentração está aqui para a pessoa física, que toma uma grande parte da sua carteira. Ele pode até atuar em grandes empresas, mas em micro, pequenas e médias empresas, pessoas físicas, acaba tendo uma participação muito grande. Por isso que o Bradesco ele está mais sujeito, sim, a esses ciclos de crédito defeituosos em alguns períodos. Não é à toa que quando a gente coloca o lucro do Bradesco nos últimos anos, perceba que mal saiu do lugar. Se você coloca aqui de uma lupa de 10 anos, até mais, ó, o Bradesco saiu ali dos seus 10 bi de lucro para essa faixa de 21. Perceba que ficou de lado. Em alguns períodos ele subia, depois caía, subia, depois caía. Então é um caráter cíclico, tá? Perceba que de fato, pessoal, isso aqui deixou a desejar muito valor ao acionista. Não é à toa por isso que nos últimos 10 anos a ação do Bradesco não performou muito bem.
perceba que deu aí 236% de retorno. Se a gente coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, 236% de retorno no Bradesco, você vai pensar, nossa, um retorno bem medíocre. E é mesmo, né, pessoal? Se a gente ser aqui realista, observa que ele deu 12,8% ao ano. Então, para o Bradesco ser muito cíclico e ter perdido espaço para o Itaú, a gente precisa pegar o banco num preço muito baixo, pelo menos cotado aí abaixo do valor patrimonial, por justificar essa ciclicidade na carteira de crédito e por ser um banco aí que não é de altíssima qualidade como os outros dois, que é o Itaú e o Banco do Brasil. Mas a visão positiva é que o Bradesco tem melhorado esse resultado e a perspectiva da casa de análise é que para este ano o próprio banco pode lucrar de 26 a 30 bilhões, ficando em um ROI de 15 a 17%. Então, quanto que o Bradesco estaria avaliado hoje? Será que a ação ainda estaria barata, mesmo após essa alta toda? Bom, vamos verificar. Hoje o Bradesco vale 200 bilhões na bolsa, tá? Se você pegar esse valor de mercado e dividir por, sei lá, 26 bi de lucro no cenário mais conservador, você tem um banco avaliado por 8 vezes. Então não seria um banco caro se você coloca, mas não é tão barato, tá? Porque assim, pessoal, ele tá na média do Itaú, só que o Itaú tem muita qualidade, o mercado paga múltiplos maiores, o Bradesco não. O mercado tende a pagar um múltiplo menor do que o Banco Itaú, porque ele acaba sendo um banco de uma qualidade inferior. Então 209 bilhões dividido aqui, ó, no cenário mais otimista, o Bradesco estaria cotado por 7 vezes, o que após essa alta ainda é barato, tá? Ainda é barato, porque a sua média fica de 12 a 11. Então se o banco aí, ó, fosse subir para os seus 11 vezes, ele ainda teria uma alta potencial de 37% na cotação. O ponto negativo é que para um banco extremamente cíclico como o Bradesco, tá? E que tem parado no tempo, a gente tem que assumir uma realidade, pessoal. Eu não sou de ficar passando pano para nenhuma empresa. Eu acho que, a minha opinião, tá? Eu prefiro, na minha concepção, o Banco do Brasil e o Itaú na minha carteira. Porque o Banco do Brasil ele pode ser cíclico, mais cíclico que o Bradesco. Mas o ROI médio do Banco do Brasil no longo prazo é de 15 a 16% ao ano. O Bradesco não. Se você olha aqui, ó, o ROI médio do Bradesco, você vê que ele fica nessa faixa de 12 a 11%. Perceba que é bem abaixo do seu custo de capital. Fora que a questão sistêmica, o Banco do Brasil e o Itaú são sistêmicos, o Bradesco não, tá? O Bradesco ele já vem perdendo espaço há muito tempo e se ele deixasse de existir, só o Itaú e o Banco do Brasil já taparia o buraco. Então assim, pessoal, na minha concepção para buy and hold, eu escolho o Banco do Brasil e o Itaú para carregar para os próximos 30 a 40 anos na minha carteira. O Bradesco, ele é legal, mas eu prefiro por uma tese mais de swing trade, uma tese de comprar ali no momento que ele está muito depreciado e eu posso ficar fazendo vendas parciais, tá? Quando há uma alta nas ações. Por isso que na minha estratégia pessoal, eu não acho que o Bradesco está agora uma extrema barganha. Já esteve mais barato. Perceba que ele esteve cotado no seu 0,67 PVP, ali no auge da crise da carteira de crédito. Ali era um momento muito oportuno de comprar ações do Bradesco, estava bem abaixo do valor patrimonial, mas perceba que ainda está baixo, tá? Só para negociar na sua média de 1,3, a gente ainda tem sim um espaço para valorização. Um trigger que pode fazer o Bradesco aí continuar subindo e pagando um bom dividendo é a Selic. A gente já tem uma perspectiva da queda da Selic nesse ano, então o Bradesco pode ser beneficiado com uma alta da carteira de crédito e voltar a ter um lucro sustentável na faixa de 30 a 32 bilhões por ano, tá? Essa daqui pelo menos é a minha visão. Então se a gente considerar aqui, ó, basicamente um lucro de 28 bilhões para este ano, e você dividir isso aqui, né, mais ou menos ali por 10,59 bilhões, você tem um LPA, lucro por ação, de 2,64. Qual que é o valor patrimonial da ação? O VPA, né? Quando a gente considera o VPA do Bradesco hoje, que é o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, fica numa faixa aí, ó, de 16,58. Então o preço justo das ações do Bradesco mesmo seriam R$ 31, que dividido hoje aí por 18, a gente ainda tem um potencial de alta de 74% na cotação. Perceba que ele poderia sim continuar subindo forte, principalmente a ação ordinária, que acaba sendo mais descontada do que a preferencial. Então o topo do ciclo aparentemente ainda não foi atingido. E esse dividendo pode continuar bom, tá? Porque se o banco lucrar 30 bilhões para 2026 ele repassar um payout de 60%, você pode ter aí, dividido pela base acionária atual, pelo menos um dividendo por ação de 1,69. Qual que é a base acionária atual do Bradesco? É nessa faixa de 10,59. Então 1,69 dividido por R$18, que é a cotação atual de BBDC3, você pode ter um yield de 9,2%. E se você perpetuar isso aqui, ó, durante uns 5 anos, você supera facilmente os R$5 por ação, ter uns R$8 por ação. Em 3 anos você já supera R$5 por ação com muita tranquilidade. Então, para mim, hoje o Bradesco ainda continua barato, por mais que eu não vejo sentido de comprar. Ué, Pablo, se o Bradesco tá barato, por que que você não compra? Porque pra quê? Pessoal, essa aqui é a minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião totalmente contrária da minha.
Pra que eu vou querer comprar um Bradesco, sendo que eu tenho o Itaú negociando pelo mesmo múltiplo do Bradesco, uns 8 a 9 vezes, com o mesmo desconto, porém com muito mais qualidade, sem sofrer esses ciclos de inadimplência. Então assim, pessoal, não vejo sentido. Fora o Banco do Brasil, tá? Que é cíclico, tem mais qualidade que o Bradesco e está bem mais descontado, bem mais abaixo do valor patrimonial. E se o Banco do Brasil tiver a mesma novela, perceba que geralmente quando esses grandes bancos passam por um momento difícil, eles demoram de 1 a 2 anos para recuperar. Então se o Banco do Brasil para 2027 voltar a ter um lucro de 30 bilhões, eu poderia estar comprando aí, ó, um Banco do Brasil por um PL de 4,9. Para que eu vou querer me posicionar no Bradesco? Vocês entendem por que eu deixo o Bradesco por último? Porque eu já não acho que tem tanta margem. Seria diferente se o Bradesco tivesse muito descontado, muito barato, a tal ponto de estar de graça, como esteve ali no ano de 2024. Aí sim eu veria motivo de adicionar na carteira. Mas lembrando que minha tese com o Bradesco acaba sendo diferente. Eu prefiro mais uma tese ali de swing trade, carregar mais pro médio prazo. Eu não acho que Bradesco, na minha opinião, a depender do preço que você paga, seja um banco de longuíssimo prazo, por conta dessa patinação no lucro. Geralmente ele tem ali um auge do lucro, depois cai. Auge do lucro, depois cai. O Banco do Brasil não. O Banco do Brasil, se você pega aqui, por exemplo, o gráfico, ó, nesses últimos anos aí, né? Você observa que de fato ele pode até ser cíclico, mas olha a diferença de geração de valor ao acionista nos últimos 10 anos, 563% de retorno, tá? Você vê que é um banco que gera valor por mais da sua ciclicidade, o lucro não ficou de lado. Você pega aqui o gráfico do resultado, o Banco do Brasil cresce o seu lucro a uma taxa de 8 a 10% ao ano. Então você percebe aí que acaba sendo bem diferente do Bradesco, que acaba ficando bastante estagnado. Mas faz parte, pessoal. Se você quer ter retorno nesse tipo de ação mais cíclica, você precisa comprar na baixa. Agora que tudo aparentemente está uma maravilha, eu não acho o melhor momento de se posicionar no Bradesco. Eu prefiro aí outros bancos que possam estar mais baratos e com uma perspectiva de resultado bastante parecida. A exemplo disso, o Banco do Brasil. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá... Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro desse canal. A parte de membros tem voltado a todo vapor com o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, fora vídeos de qualidade de small e microcaps que eu acabo não postando aí na parte pública. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Bradesco e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, mesmo após essa alta nas ações do Bradesco, eu ainda acho que o banco está barato, pode proporcionar uma valorização fora bons dividendos, mas vejo mais assimetria no Banco do Brasil e no Itaú, que tem uma qualidade superior em preços aí depreciados, bastante parecido do que o Bradesco. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!